Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com a sua vida aqui na Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre, onde nós estamos reunidos e congregados em nome do Senhor. E você que nos assiste também, tem acompanhado a palavra do Senhor aqui na casa do Senhor, em diversos lugares, não é, do Brasil. Nós agradecemos a Deus porque tem um povo que tem se levantado em qualquer lugar e deseja adorar ao Senhor. E não é diferente aqui na nossa cidade, nem na nossa nação. Assim como nos outros lugares também, nós acreditamos que existe uma igreja que está presente, mas existe uma igreja também que adora ao Senhor onde quer que Ele está, né? Nós sabemos que tem muitos servos do Senhor trabalhando ou por algum motivo são impedidos de estar à casa do Senhor por essa eventualidade que nós temos vivido agora no século 21, que a gente recebeu o nome de pandemia esse ano, né? Há 8 meses nós estamos adorando ao Senhor de uma maneira diferente. Ouvimos uma palavra desde março, né? Fica em casa, ou fique em casa, não é? Mas eu convido a você, agora vai estar na sua casa, ou você que está aqui na casa do Senhor, a adorar ao Senhor conosco. E para isso eu convido você a se levantar neste momento e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos dar graças por todas as coisas. E nós agradecemos ao Senhor, porque Ele nos deu essa oportunidade de hoje viver e adorar a Ele por esta oportunidade que Ele nos concede, né, e de vida que Ele nos tem concedido. Amém? Pai, nós adoramos ao Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da Tua igreja, que agora se levanta, ó Deus, para adorar ao Senhor, aqui neste lugar, neste momento. Queremos também que o Senhor, ó Deus, esteja falando aos nossos corações, que o Senhor também esteja, ó Deus, nos diversos lugares, onde há pessoas que estão neste momento, querendo ouvir a Tua voz, que precisam, ó Deus, de uma palavra de conforto e de uma palavra de consolo, ó Pai. Ó Deus, console aqueles que estão tristes, que estão enlutados, que estão doentes, que eles não percam a esperança, porque a nossa esperança é Jesus. Nós adoramos ao Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Irmãos, nós estamos aqui às quartas-feiras, 15 horas, num momento de oração. O Ministério de Mulheres é quem tem a oportunidade de abençoar a igreja neste momento, quarta-feira às 15 horas, na quinta-feira às 19h30, culto do estudo da palavra do Senhor, no domingo pela manhã, escola bíblica dominical, virtual e presencial, aqui na casa do Senhor, e você nos acompanha aí na sua casa, no domingo às 19 horas aqui na casa do Senhor. A Igreja Batista Betel, ela está numa campanha, e na página aí do Facebook você vai acompanhar. A igreja precisa ter uma sede própria, ela não tem, mas ela já tem, porque o Senhor já nos deu. E nós cremos pela fé, né, que o Senhor tem nos dado muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas precisamos da ajuda da igreja e daquele que quer contribuir com essa obra. Então, para isso, para aquele que ofertar na compra do nosso terreno, vai receber esse livro de estudo da palavra diário, tá? É R$21 a contribuição. E aí, para você que não é membro da nossa igreja, deseja participar dessa obra, é muito fácil. Você deixa seus dados, tem o telefone aí que você vai entrar em contato, que aí assim que você fizer a transferência, deixar os seus dados, endereço, será enviado para a sua casa. E nós que estamos aqui na casa do Senhor, quando você quiser ofertar na casa do Senhor, todo momento você tem essa oportunidade. Tem lá o gasofilácio no final, né, do nosso templo, e você pode ficar à vontade, porque nós viemos hoje ofertar a nossa vida ao Senhor. Hoje de tarde,
o Senhor falou ao meu coração em Romanos 8, do versículo 35 a 39, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, e eu tenho pensado muito nisso, nesse momento tão difícil, inesperado e de insegurança que muitas pessoas têm vivido. E nos diz assim, Romanos 8, de 35 a 39, veja se isso não fala com a sua vida, porque tem falado na minha. O que nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Nós não temos vivido isso desde março. Todos os dias nós temos vivido isso. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, isso que me conforta, isso que me deixou feliz. Apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Não tem outra palavra que nós pudéssemos falar, ou outra característica. Nossa vida se resume em Cristo, né? E ele diz assim, e eu estou convencido, isso me arrepia, eu estou convencido de que nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para Deus é o nosso louvor. Nada, nem do que está revelado, nem aquilo que está oculto, nem aquilo que virá, vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para isso, eu fiz uma entrega. Eu decidi entregar minha vida a Jesus. E tudo ficou lindo. Tudo que era torto, que tem uma música que as crianças cantam, ela começa a se endireitar. Tudo fica lindo quando Jesus está no meio, quando Jesus dirige a história. E se você ainda não decidiu a entregar sua vida a Jesus, hoje é o dia. Não deixe que essa dificuldade que você tem vivido, ou você com você mesmo, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou essa doença que foi instalada, né, dentro da nossa nação e no mundo, separe de você de algo muito mais grandioso, que é Cristo. Ele quer resgatar a sua vida como Ele resgatou a minha. Amém? E é a Ele que nós vamos adorar neste momento, porque é a Ele que nós vamos entregar a nossa vida a cada dia, porque Ele tem restaurado a nossa vida. Adore ao Senhor conosco, porque Ele é santo, né? Ele é santo, digno de adoração. E é isso que nós vamos render a Ele. Ele é santo. Nós não somos, mas Ele nos faz santos por meio do sangue de Cristo Jesus. Amém? Santo é o Senhor.
repetir. Você pode pensar que existem coisas impossíveis na sua vida, mas para Deus, que é todo poderoso, e a palavra dele nos garante que não há nada impossível. Não existe morte, não existe inferno, desgraça nenhuma, praga nenhuma pode chegar na sua tenda, porque ele é poderoso. E se você decidiu entregar a sua vida a Jesus, você pode crer, porque no nome de Jesus há poder. Há poder no nome de Jesus, porque Ele é santo. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Essa música me emociona, porque mexe com a santidade de Deus, onde nós não podemos, mas Ele pode, porque Ele nos resgatou. Ele nos tirou do inferno. Eu era pobre, perseguido, não é? Sem Deus, sem Jesus. Quando eu entreguei, eu consegui enxergar que a santidade de Cristo é muito maior que todas as dificuldades que nós passamos, porque essa vida é passageira, isso vai acabar, mas nós não temos esse final aqui. A nossa vida, ela continua, porque Ele é santo, e nós vamos cantar de momento que Ele é santo. Lá no céu, quando nós cantaremos, nós seremos um só corpo, uma só nação, um só reino,
adorando ao Senhor, Jesus assentado e nos chamando para adorá-lo ali como Ele é. E é isso que nós vamos fazer agora, continuar. A música que nós vamos cantar nos diz que nós devemos ser gratos a tudo que nós temos. Nós somos muito ingratos. Nós não damos valor àquilo que Deus tem feito com a nossa vida. Hoje pela manhã o pastor disse uma coisa e eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente não consegue ver Deus nas pequenas coisas, porque a gente quer coisas grandes. A maior dádiva que Deus já fez na sua vida foi o sangue. E foi um preço muito alto. Jesus pagou o preço. Não precisa mais eu e você correr para fazer mais nada, porque o preço foi pago. Agradeça a Deus por tudo que você tem, né? Porque Ele te deu. Por pior que seja aquilo que você tenha na sua concepção, não olhe que é pior. Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas que Ele faz na sua vida. E nós vamos dedicar um tributo a Ele, né? Seja grato por tudo que você tem. Seja grato, agradecido. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo, me fui dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Olha o que você tem, olha. Tenho a vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh, muitos! Jesus, meu amigo verdadeiro. Pelo amor, A salvação. solte a tua voz, declare ao Senhor. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Quando nós somos gratos àquilo que Deus faz na nossa vida, por mínimo que seja, nós conseguimos ver a glória de Deus. A música que nós vamos cantar agora também é uma música muito difícil de ser cantada. Porque para ver a glória de Deus, você tem que estar desprovido de tudo. Primeiro da sua vaidade. A minha também, tá? A gente só consegue ver a glória de Deus quando a gente se desprende de todas as coisas e é desprovido de todas as coisas. Aí a gente não consegue ficar em pé, não é? Porque Deus, Ele faz um reboliço, uma transformação na nossa vida.
e nós vemos a glória do Senhor quando a gente faz essa entrega da nossa vida a Ele. Entrega a sua vida a Ele. Aí você verá a glória de Deus na sua vida. Batendo palma. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver a sua glória. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. A gente não consegue ficar de pé, né? Não, nós ainda cantamos, não conseguiremos ficar de pé, porque a glória do Senhor, ela invade a nossa vida e não consegue mesmo, né? Porque Deus, Ele é um Deus grande e Ele quer agir na nossa vida. Ele quer agir na nossa vida e fazer coisas grandes, tá? Homens que são pequenos, mulheres que são pequenas diante do homem, né? Ele pode achar que é pequeno, né? Mas Deus não nos enxerga assim. Ele nos vê grande porque Ele quer usar homens e mulheres para a glória dEle. Não importa quem você é, o que você é ou o que você faz. Deus, Ele não preocupa com o título e nem com o rótulo. Ele usa, porque Ele é grande e Ele usa as coisas que são loucuras para esse mundo, não é? Então Ele confunde, não é? Deixa Deus usar a sua vida. Deixe que Deus use, porque Deus, Ele é grande, amém? E é essa música que nós cantaremos essa noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Nós vamos repetir que Ele é grande novamente. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver.
Ele é a luz, Ele é a própria luz. As trevas fogem e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Ele é grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Ele é digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Pai, nós adoramos ao Senhor, ó Pai. Nós sentimos, ó Deus, que Tu és grande. O Senhor tem sido, ó Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia, ó Pai. Ó Deus, retire da nossa vida, ó Deus, aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor, ó Pai. Como diz a Tua palavra, dá-nos um coração igual ao Teu, ó Deus. Ó Deus, fale ao nosso coração. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor, uma vida, ó Deus, que esteja pronta a servir ao Senhor, assim como o Senhor quer, ó Pai. Use a nossa vida, nos dê, ó Deus, entendimento da Tua palavra. Fale conosco por meio de Tua palavra, ó Pai. Se há, ó Deus, alguém aqui ou em casa que tem o coração entristecido por qualquer problema que seja, ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja, ó Deus, um bálsamo nesta noite, no nome de Jesus, ó Pai. Que haja, ó Deus, cura, salvação e libertação em nome de Jesus, para a glória do Senhor, ó Pai. Nós adoramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, pastor Isaías. Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz. Que bom que você está aqui, né? Que bom que você veio. Só dando um relatório para a igreja, o que foi feito aqui ontem. Ontem nós tivemos um encontro de pastores e esposas de pastores aqui na nossa igreja. E algumas das irmãs nos ajudaram com bolo, teve muito bolo aqui ontem, né? Foi uma festa muito boa e, como diz aí, nós somos... nos deram parabéns pela recepção da nossa igreja. E é interessante, qual era o objetivo disso? Né? Nós conseguimos alcançar que as igrejas, que os pastores que vieram aqui ontem, nos ajudassem na compra do nosso terreno. Nós conseguimos isso, os pastores em volta vão estar nos ajudando, fazendo a campanha juntamente conosco. E foi interessante, eu esqueci o nome do pastor, mas depois eu lembro. Ele é engenheiro, e ele disse o seguinte: pastor, se vocês conseguirem o terreno, comprarem o terreno, o projeto da igreja, eu vou dar para vocês. Isso é bênção de Deus, irmãos, muita bênção de Deus. Louvamos a Deus por tudo isso que Deus tem feito na nossa vida, né, e na vida da igreja. E eu confesso que hoje, eu fiquei muito pensando, eu estou
Se minha esposa está emotiva, estou emotivo desde a parte da manhã. Eu fiquei pensando, até falei com o pastor Carlos, o que eu vou pregar? Eu confesso que eu preparei 2 sermões. 2 sermões. E até subir aqui, depois que alguém me contou algo, eu não sabia o que ia pregar para a igreja. E quando a gente estava cantando, Aleluia, que mexeu muito comigo também, eu fiquei pensando e comecei a orar, por que as coisas aqui são difíceis? Por que são difíceis aqui? Qual a razão disso aqui? Qual a razão disso tudo? Qual a razão, né, da gente não ter um terreno, da gente não conseguir algo? O que é isso, Deus? O que é isso? Né, temos uma campanha que vai favorecer, mas qual a dificuldade nisso tudo? E eu conversando com uma mulher de Deus, e ela me deu a resposta. Me deu a resposta daquilo que eu queria ouvir. Eu queria ouvir? Não queria ouvir isso. Confesso que eu não queria ouvir. Ela disse o seguinte: pastor, tem muita coisa que Deus precisa trabalhar aqui dentro ainda. Muita coisa. Muita coisa ainda. A guerra aqui dentro ainda não terminou. Então nós temos que vencer muitas coisas ainda, e justamente que eu vou pregar sobre isso. O Senhor, Ele vai lutar por nós. E eu confesso que eu estou até tremendo, nunca tremi para pregar, graças a Deus por isso, que eu estou tremendo, e mostra que a gente está na total dependência de Deus. Total dependência de Deus. E eu ia pregar sobre desânimo, mas depois eu falei, não é isso. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Depois que a gente canta tudo isso, falar sobre desânimo, não é isso. Não é isso. O Senhor vai lutar por nós. O Senhor vai lutar por você. E é interessante quando a gente pensa nesse contexto todo, mas vamos orar primeiro? Né? Que bons louvores mexeram com a emoção da gente, né, com a nossa razão. Aleluia, tributo, né, a Deus mesmo, é só a Deus mesmo. Grande é o nosso Deus, né? Grande é Deus. Eu não sou pequeno, não sou nada diante de Deus. Se Deus não me usar, quem sou eu para pregar a palavra de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? E muitas vezes, irmãos, e antes de pregar e de orar, eu queria pedir desculpas para a igreja. Por que eu vou pedir desculpas? Talvez em muitos casos aqui na igreja eu não disciplinei, em que deveria ter tido disciplina. Eu, como pastor, não fiz isso. Talvez isso, com certeza, isso também impediu a igreja de crescer, porque faltou disciplina. Eu tenho consciência do meu erro. Tenho consciência do meu erro. Agora, cada um tem que ter consciência por que as coisas não estão andando aqui dentro. Não, como eu preguei hoje pela manhã, não coloque a culpa no outro. Eu já reconheci o meu erro. Eu não disciplinei. E muita coisa que eu não disciplinei, que eu deveria ter corrigido, ter colocado em disciplina, também eu não fiz. E eu, a partir de hoje, como eu preguei hoje pela manhã, Deus me tirou desse meu mundo para colocar aquilo que que vai mudar na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida. Né? Se é isso que está faltando, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu, como pastor, eu preciso impor a minha, desculpa, é tão pesado isso, né? Impor a autoridade que Deus me estabeleceu aqui. Então nós vamos mudar muita coisa aqui. Só se você não quiser ficar debaixo da autoridade dessa igreja. Mas muita coisa vai mudar, para que nós possamos chegar na nossa bênção. Coloque a sua necessidade diante de Deus, fale para o seu Deus, fala comigo, como falou com o pastor, nessa noite. Fala comigo. Precisamos mudar a nossa vida. Precisamos mudar muita coisa. E Deus já começou a trabalhar na minha vida. Hoje pela manhã, naquilo que eu preguei. Feche seus olhos, agradeça a Deus. Deus, muito obrigado, porque uma grande renovação está chegando.
E essa renovação Deus está partindo de onde deveria partir. É do púlpito da igreja. Deus, nós precisamos de um renovo, nós precisamos de uma igreja bíblica, Senhor. Não uma igreja voltada para versículos que condiz aquilo que nós acreditamos, mas que a Tua palavra seja aberta e aponte onde nós precisamos mudar. Como foi ministrado hoje pela manhã. O Senhor é que luta a nossa luta. O Senhor peleja por nós. O Senhor é que nos dá a vitória. E, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, mude a nossa história. Mude a nossa história. Que realmente nós possamos ter um pastor que é Jesus Cristo e que possamos também ser ovelhas desse pastor. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem trabalhado na minha vida. Muito obrigado por tudo que eu tenho visto e vivido hoje também. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. É interessante, irmãos, que quando nós pensamos no livro de Deuteronômio, ele consiste praticamente em todo um discurso de Moisés. E esse discurso que Moisés fez foi antes da sua morte. E esse discurso, Moisés faz uma revisão de todos aqueles 40 anos em que a nação de Israel tinha passado vagando ali no deserto. E Moisés chega agora e faz esse discurso a essa nova geração. Essa nova geração que vai entrar na terra prometida. Ele abre todo o seu discurso para aquele povo que vai assumir posse daquela terra. E é interessante isso aqui, irmãos. Olha que coisa tremenda. E o povo estava colocado ali bem antes, no lugar, em Cádiz Barneia. Olha que coisa tremenda. O povo parou em Cádiz Barneia. E Deus disse: vocês não vão entrar, vocês vão voltar a vagar pelo deserto. E agora, de novo, a nova geração, naquele mesmo lugar, em Cádiz Barneia. Um lugar importante na história de Israel. Estavam na fronteira, de novo, em Canaã, na terra prometida. Era o mesmo local. Que incrível isso! Era o mesmo local onde seus pais haviam estado 38 anos. Era também um lugar onde Deus disse: olha, vocês não vão entrar na terra prometida. O Senhor, o que Deus fez? Mandou toda aquela geração de volta para o deserto, para vagar, até que toda aquela geração morresse, com exceção de Josué e de Caleb. Quando nós vimos esse projeto de Deus na vida, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o contexto que a gente está vivendo hoje? E agora Moisés começa a relembrar a nova geração de seus pais. Moisés queria que eles soubessem exatamente por que aquela geração havia morrido. Por que aquela geração que foi para o deserto foi desesperadamente considerada rebelde aos olhos de Deus. E Moisés continua a insistir para que eles aprendessem a partir dos erros dos seus pais. Olha o que seus pais fizeram. Vocês não podem errar de novo. E com certeza nós conhecemos a história, da nação de Israel. Era um povo escolhido, um povo ungido por Deus, mas eles perderam a visão. Eles perderam a visão. Aquela geração toda que saiu do Egito, eles perderam a visão. Agora, como conquistar algo se nós perdemos a visão? Como conquistar? Se nem a visão de adoração a Deus nós não temos. Será que vamos vagar novamente para o deserto? Mas é interessante que o Senhor os amou de tal maneira, pegou toda a nação de Israel, colocou no colo inúmeras vezes, mas contudo, aquele povo murmurava,
reclamava. Irmãos, pensem nisso, como nós vamos ser abençoados se nós estamos murmurando e reclamando? Como nós vamos receber a bênção de Deus se há murmuração e reclamação na nossa vida? E finalmente, isso é que é interessante, a paciência de Deus chegou ao fim. Ele viu que eles tinham, o compromisso daquela geração era com a incredulidade. Aquela geração que não entrou, eles não acreditavam mais que Deus iria mudar a história, que Deus iria realizar um grande milagre. Aquela geração perdeu todo o sentido. Então Deus disse: nenhum de vocês irá entrar na terra prometida. Que palavra dura é essa? Vocês não vão entrar porque vocês não creem no poder de Deus. Vocês agora vão retornar ao deserto. E o deserto não é o meu lugar. O deserto não é o seu lugar. O deserto é seco, o deserto tem perigo. Não é o lugar de um cristão. O lugar de um cristão é para a terra prometida que Deus preparou para cada um de nós. Que palavra poderosa de Moisés. Mas Moisés não estava falando apenas à nação de Israel, ele também estava dirigindo a cada uma das gerações de crentes que iriam seguir o nome de Jesus, inclusive a nossa geração. Inclusive a nossa geração também. Como todos os registros, é interessante tudo isso, do Velho Testamento, a palavra de Deus é muito clara, dá para projetar, Peterson. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9 e 10. Desculpa se eu não falei. 1 Coríntios, é a Carla, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9 e 10, na nova versão transformadora, NVT. Irmãos, prestem atenção, se nós não estamos fazendo a mesma coisa na nossa vida cristã. Está ali. E nos diz assim a palavra de Deus: também não devemos pôr Cristo à prova, como algum deles puseram e foram mortos por serpente. Não se queixem, como algum deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas aconteceram a eles e nos servem como exemplo. E olha que coisa interessante, por que isso foi escrito? Isso foi escrito como advertência para nós que vivemos, como foi falado aqui hoje, no fim dos tempos. Tudo aquilo que aconteceu lá no deserto é uma grande advertência para nós hoje também, para que não repitamos os mesmos erros, murmurações, reclamações e incredulidade com o nome de Deus. E olha que coisa interessante no versículo de número 12. Portanto, olha que palavra tremenda essa aqui, irmãos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você possa suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. Então, tudo que foi escrito é para mostrar que nós não caiamos nos mesmos erros da geração de Israel. E Deus, é interessante tudo isso, né? E Deus previne que a nossa vida cristã, ela tem que ser levada a séria. Sofremos as mesmas terríveis consequências daqueles que caíram antes de nós. Se eles sofreram, nós também estamos sofrendo. E é interessante que em Hebreus capítulo 4, versículo 11, o autor da carta de Hebreus nos diz o seguinte: a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo da desobediência. Irmãos, que
coisa tremenda. O que que a palavra de Deus está dizendo para nós essa noite? Não importa que tipo de coisa impossível você está enfrentando, ou até mesmo a situação parece desesperadora, mas vocês não devem cair no mesmo pecado da incredulidade. E muitas vezes nós estamos caindo. Caso contrário, se nós cairmos no mesmo pecado da incredulidade, qual vai ser o nosso destino? Nós vamos acabar num deserto terrível, como a nação de Israel, e nós vagaremos por ele pelo resto da nossa vida, por causa da nossa incredulidade. Olha como a vida cristã é algo muito sério, e nós estamos no final dos tempos, Jesus está voltando, e nós temos que entender tudo isso. Se eu sou incrédulo, eu vou continuar vagando pelo deserto, até morrer, sem ter cura, e sem ter minha bênção. Você entende isso? Porque muitas vezes nós não somos abençoados, é por causa da nossa incredulidade, e nós vamos continuar vagando pelo deserto, como aquela geração ficou. E quando a gente pensa nisso, que tristeza isso, que nós estamos vendo hoje na igreja. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, Ele é fiel para nos guiar, e Ele levou aquela geração a ter uma crise. Por quê? Para ensiná-los a confiar nele. Se eu estou passando por uma crise, se você está passando por uma crise, é porque Deus está ensinando: eu quero que você aprenda a confiar em mim, porque senão você vai continuar vagando no seu deserto, e você não vai receber a bênção por causa da sua incredulidade. Você vive isso, irmãos, você vive isso, porque muitas vezes a igreja não é abençoada, porque muitas vezes nós não somos abençoados, por causa da nossa incredulidade. Eles deveriam sair daquele deserto com uma fé provada, uma fé refinada como ouro. Deus queria que eles fossem um testemunho para o mundo, para que a gente fosse abençoado vendo aquela nação entrando. Mas olha que exemplo que eles deixaram para nós, a incredulidade, e nós também estamos repetindo os mesmos erros. É outro fator interessante que eu aprendi, e eu acredito que a nossa geração, a igreja de hoje, tem aceitado o pecado da incredulidade como algo normal. Algo normal. Ministérios com incredulidade, membros com incredulidade. Como que nós seremos abençoados? Como nós vamos sair do deserto se há incredulidade no nosso coração, crendo que Deus não vai nos sustentar? Como seremos abençoados? Aí nós seremos igual aquela geração, vamos começar a murmurar, vamos começar a reclamar, nós vamos voltar para o deserto, nós não veremos a glória de Deus. Isso é um grande perigo para nós, e agora mesmo, nós estamos vendo todo esse tipo de resultado da incredulidade no nosso meio. Como a gente vê hoje pessoas inquietas, pessoas depressivas, amarguradas, angustiadas, porque não creem no poder de Deus, que Deus ele pode curar, que Deus pode trazer libertação para a nossa vida, que Deus pode nos arrancar do deserto e nos conduzir para algo tremendo na nossa vida. E é interessante também, que eu creio também que há muitas coisas físicas também, mas há muita coisa espiritual em nosso meio, que a gente precisa clamar pelo nome de Jesus. Em minha opinião, pessoal, a depressão de tais pessoas que vivem desse jeito é um grande desagrado a Deus pela sua incredulidade. E essa incredulidade, ela continua. Não vou pedir desculpa não. Muitas vezes, nós pregamos muito salvação. Não sou contra, tem que pregar mesmo. Mas também nós precisamos pregar muito libertação dentro da vida da igreja. Libertação. Você tem que ser liberto
da sua incredulidade, da sua falta de fé. Você tem que clamar: Deus, me dá um novo coração. Tira isso de mim, Senhor. Tira isso de mim, porque senão a bênção coletiva não vai vir. Não vai vir. A infidelidade, a murmuração, a contenda, como Deus vai nos levar a um lugar, se tem isso em nosso meio? Isso assusta também. Por isso, irmãos, que muitos pastores estão abandonando as igrejas, e foi falado isso aqui ontem, por causa disso. E coitado do pastor sofre, mas e você que fez isso também? Como é que fica? Quantas igrejas foram divididas? Quantas igrejas... E há tanta confusão nisso tudo, por causa da incredulidade. Quantas pessoas amarguradas que eu e você deixamos, com tudo isso. Guardem isso, nós machucamos as pessoas, e também as pessoas nos machucam, e a gente precisa entender isso, desse poder da palavra que nós temos. Nós machucamos as pessoas, mas também as pessoas nos machucam. E é interessante que Jesus, o próprio Deus, Ele usa uma linguagem forte, quando Ele fala da incredulidade no meio do povo. E Deus sempre usa: olha, eu estou irado com esse povo, eu estou com cólera por causa desse povo. Esse povo tem abominação no meio dele, esse povo está tentando a Deus. E Moisés levanta esse ponto, pega aquela jovem nação e diz o seguinte: Moisés descreve: olha o que aconteceu com a geração passada, neste mesmo local. Olha o que aconteceu na geração passada, nesse mesmo local. Você entende isso? A geração passada foi embora, mas olha, nós estamos aqui no mesmo local. E olha o que Moisés relata para isso. Deuteronômio, capítulo 1, 29 a 34. Olha o que Deus promete para aquele povo, e o que Deus está nos prometendo também. Hoje lá em casa a gente teve uma conversa muito séria sobre isso, né? Deuteronômio 1, 29 a 34. Presta atenção nisso aqui. O que Deus está falando com você? Eu gosto muito de pregar no Antigo Testamento. Eu acho ele mais profundo, né? Na minha opinião teológica, viu, pastor? Eu acho ele mais profundo. Olha o que Deus disse em Deuteronômio 1, de 29 a 34. Olha o que Deus prometeu para aquele povo. Olha, não era para ter incredulidade, irmãos. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Tome posse disso aqui. Se você está em crise, você está em luta, presta atenção nisso aqui. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês ouviram fazer no Egito. Lembra o que Deus já fez na sua vida. Olha o tanto de livramento que você já teve, para você duvidar do poder de Deus. E o melhor dele foi o seguinte: olha, eu era pobre, perdido, sem Jesus, estava lá julgadinho, né, no pecado. Jesus falou: ô, meu filho, vem cá, eu vou te salvar. Olha o que Deus já fez por nós. Nos deu a salvação, deu aquela promessa: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não vamos não crer num Deus desse? Deus disse: olha, lembra, eu vou lutar por vocês. Lembra tudo que eu fiz por vocês lá no Egito? Olha aquela praga, olha tanta coisa que eu fiz. Você não crê no poder de Deus? Versículo 31. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida do seu filho. Agora Ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que Ele fez, nós também não somos assim. Depois que tudo que Deus faz por nós, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para vocês acamparem, guiando vocês com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, Ele ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês desta geração perversa
viverá para ver a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Que promessa incrível que Deus faz, né? Nenhum dos seus inimigos que vocês vão enfrentar, eles terão vitória. Por que duvidar? Porque incredulidade no meio daquele povo. E é interessante que a nação de Israel, ela vacilou diante da promessa. Ao invés de aceitar aquelas palavras, o que eles fizeram? Se Deus deu, vamos crer. Aí eu fico pensando, né? Foram lá espiar a terra ainda, aquilo que você pregou numa quinta-feira. Se Deus não disse, olha, é seu, por que mandaram espiar a terra ainda? Você pensa nisso? Josué e Caleb, mas aqueles 10, foram lá espiar a terra ainda. Mas Deus disse, gente, por que vocês vão espiar? Eu estou dando. É só entrar, conquistar, é só entrar, porque eu vou lutar com vocês. Vocês serão vitoriosos. Por que incredulidade ainda no coração de vocês? Qual a razão disso tudo? Qual a razão disso tudo? E é interessante que em Deuteronômio 1, versículo 26, olha o que Deus fala de novo. Porém, vocês não quiseram subir. Vocês foram rebeldes. E é interessante, agora Moisés chega de novo para aquela geração e diz, olha, o Senhor havia dito que Ele vai lutar por nós, mas eles se rebelaram. Dá para você ver o que aconteceu com aquela velha geração? Dá para entender isso? O envio daqueles espiões para Canaã, pela minha visão, foi um ato de incredulidade. Foi um ato de incredulidade. Enquanto esses espiões estiveram lá, eles foram influenciados por Satanás. Houve incredulidade. Incredulidade não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? E é interessante, irmãos, e eles foram tão influenciados que eles ficaram sujeitos às mentiras do inimigo, porque eles não haviam seguido a palavra de Deus. E quando eles chegaram no acampamento, foram dar aquele relatório, eles foram instrumentos do diabo para causar um grande desânimo, aumentar mais a incredulidade, aumentar mais a rebeldia. E olha o que aconteceu. Você vê essa história assim? E é interessante que após ouvir aquele relatório, né? Aquele relatório demoníaco, o povo agitou os punhos contra Deus, com certeza houve uma gritaria ali, Deus nos abandonou, o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Poucos meses antes, esse povo havia sido separado por Deus, era um povo especial aos olhos de Deus, era um povo que foi milagrosamente salvo, e o povo começou a murmurar, nossos filhos vão morrer de fome, Deus nos odeia, olha o que Deus está fazendo com a gente, mas eles não viram tantos milagres acontecendo. E para a gente terminar, que eu não quero passar do horário hoje, eu queria fazer uma pergunta para você, nessa noite, com toda a sinceridade do seu coração, o que Deus precisa fazer, mais uma vez na sua vida, para que a sua incredulidade acabe? O que Deus precisa fazer mais? É interessante que Cades Barneia, se não me falha a memória no hebraico, é um lugar chamado, no original, é vagabundo, sem utilidade nenhuma. Deus levou de novo aquele lugar, está vendo? Olha, vocês eram sem utilidade nenhuma. Vocês estão ao ponto agora de entrar na terra prometida. Vocês querem continuar assim? Vocês querem continuar vivendo desse jeito? Voltando para o deserto? E eu volto para a minha pergunta novamente. Quem é o seu alvo? Quem é o seu alvo? E é interessante que eu creio que Deus, como foi falado aqui, Deus está preparando a nossa igreja para uma fé genuína. Eu creio nisso. Uma fé genuína.
Uma fé genuína. E Deus está nos preparando para grandes conquistas. Grandes conquistas. Mas se tiver incredulidade no nosso meio, nós não chegaremos lá. Volto à pergunta de novo. O que Deus precisa fazer na sua vida para que você tenha realmente um compromisso sério com Ele? E cantamos tanto aqui rompendo em fé, né? O que adianta cantar rompendo em fé se há incredulidade no nosso meio? O que adianta cantar que nosso alvo, que nós vamos cantar, né? Nosso alvo é Cristo, se a gente não está focado em Jesus Cristo. O que adianta tudo isso, se nós colocamos a dependência no homem e não em Jesus? Como nós precisamos voltar, irmãos, a Cádiz Barneia, lugar de incredulidade, dizer, aqui eu não quero ficar, porque aqui uma geração morreu, uma geração voltou para o deserto, e o deserto, eu não vou voltar não, eu não quero voltar para o deserto. Se você quiser, vá sozinho, porque eu não vou voltar com você. Eu quero tomar posse da minha bênção que Deus preparou para a minha vida. Eu quero tomar posse da bênção que Deus tem para mim. Se você não entendeu isso, o deserto te espera. O deserto espera. 40 anos vagando. Irmão, olha, quando eu li isso, eu fiquei pensando, meu Deus, o mesmo lugar que o povo teve que voltar, Moisés chega aquela geração ali, e ainda manda espia ainda. Isso muitas vezes nós estamos fazendo. Feche os seus olhos, pense, meu Deus, será que precisa fazer alguma coisa mais na minha vida? Será que eu preciso ver mais alguma coisa para que eu possa ter fé no Senhor? Eu escutei um testemunho hoje que eu fiquei muito feliz, que alguém abandonou tudo pelo nome de Jesus. E como é bom a gente ficar perto de pessoas assim, que vão aumentar a nossa fé. Vão aumentar a nossa fé. Pastor, eu até confidei, pastor, abandonei tudo por causa do nome de Jesus. Quando nós fazemos isso, por causa do nome de Jesus, não há incredulidade no nosso coração. Quando a gente crê que Deus é fiel para suprir toda e qualquer necessidade da nossa vida, nós seremos muito abençoados. Muito abençoados. O melhor de Deus está por vir. Mas nós temos que tirar a incredulidade do nosso meio para que nós não voltemos mais ao deserto. Amém? Fale para o Senhor, Deus, quero que o meu alvo seja Jesus Cristo. Quero caminhar com o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Eu gosto muito daquela história de Lázaro, de Jairo. Que história linda aquela, quando Jairo, Senhor, vem andar comigo, tira a incredulidade do meu coração. E Jairo começou a ver tantos milagres, aquela mulher hemorrágica sendo curada. Ele começou a vivenciar tudo isso, porque ele disse, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. E quando nós caminhamos com o Senhor, nós vamos ver milagres. Nós vamos ver milagres. Você pode levantar e cantar conosco, que o nosso alvo é Jesus. Meu alvo é Cristo. Amém? E vamos subir, hein? Para a nossa Canaã celestial também. Deus quer nos levar a um lugar muito alto. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já trilhei as montes Com o passado dos meus olhos, vejo o futuro. Tudo novo se vê, tudo novo se faz.
fazer o seguinte. Vamos cantar de novo? Nosso alvo é Cristo mesmo, né? Eu vou avançar, eu vou crescer, né? No deserto eu não quero voltar. Você quer? Você quer voltar para o deserto? Eu não quero. Eu estou no caminho que é Jesus. Agora, abra sua boca, meu. Fala, eu vou avançar, eu vou crescer, eu quero ir para um lugar muito mais alto. E esse lugar mais alto se chama Jesus. E Ele quer nos levar à rocha mais alta, onde lá a gente vai proteção. E é interessante que nós acabamos de declarar, eu já queimei todas as pontes do passado. Eu quero algo novo para a minha vida. Eu quero ir para lá. E ninguém vai me deter, porque eu já rompi com todo o meu passado. Amém? Abra a sua boca, para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. A estrada é a vida. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, firme com a rocha. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. irmãos, me deu vontade de voar agora. Eu fiquei até com medo, né? Que isso faz a gente entender, quando a gente está com Jesus, a gente está no caminho, Ele quer nos conduzir à vitória. Quer nos conduzir à vitória. A gente precisa buscar isso, precisa crer nisso. Se o nosso alvo é Jesus, a vitória é certa. O Senhor pelejará por nós. Basta a gente só buscar o troféu. Mas não pode haver incredulidade no nosso coração. Amém? Vamos orar? Fala para você, meu Deus, eu quero viver isso tudo que a gente acabou de cantar. Eu estava cantando errado. Volta a letra, estava cantando tudo errado. Volta a letra um pouquinho, por favor. Eu vou avançar, eu vou vencer, né? Eu estava falando crescer. Quando você vence, você cresce também, então está certo também.
Se você cresce, você vence, se você vence, você cresce, né? Né, Wesley? É isso mesmo? Então vamos orar, né? Vamos orar. Vamos ter 2 orações. Irmão, levanta a sua voz, agradeça a Deus. Gisele, levanta a sua voz. Eu sei que não vai sair na live, mas nós estamos aqui. Depois Eliane também. Vamos agradecer a Deus pela nossa vitória, amém? Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito possa estar com o teu povo aqui presente, o teu povo que nos escuta hoje, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Que possamos ter uma semana de vitória. Irmão, só lembrando que domingo pela manhã nós não teremos o nosso culto aqui, nosso EBD, né, por causa das eleições. Mas à noite estaremos aqui num grande momento de celebração. Amém? E que Deus assim nos abençoe.